Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui para poder louvar a Deus junto conosco. Muito bom estar nesse lugar, se poder louvar a Deus, né? Entregar o nosso louvor, a nossa oferta e rever os irmãos. Poder pegar na mão dos irmãos, poder abraçar. Isso é muito bom, né? E isso, a palavra de Deus dá muito apoio nisso, quando ele diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas antes ademoece para que as pessoas venham, para que estejam juntos. É importante, irmãos, abraçar você, é importante te ver, é importante pegar na sua mão, é muito importante abraçar também. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo de número 15. Os irmãos têm Bíblia? Os irmãos trouxeram Bíblia? Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 15. Eu trouxe uma Bíblia que a letra é bem pequena, e depois dos 30 a gente precisa usar óculos, né? Não sei por quê. Obrigado, irmão. Diz assim o texto. É um pouco extenso, mas a gente vai ler tudo, amém? Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam entre os homens. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida e até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, na mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, mas o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com vargens de alfarrobeiras que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel no seu dedo e calça os seus pés, traga o novilho gordo e matemo-lo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para esse teu filho, para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo e mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que você tem é teu, tudo que eu tenho é teu. Tudo que é... Volta o 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. E alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu estava estudando um pouco sobre essas parábolas aqui, todas as três é a mesma coisa, né? Jesus está contando uma história para dizer por que aqueles pecadores estavam ali reunidos para ouvir o que Jesus estava falando. O contexto desse texto aqui no capítulo 14, ele termina dizendo assim: quem tem ouvido, ouça. Então os pecadores atentamente ouviram o que ele disse e foi procurar ouvir Jesus. Os justos se achavam muito justos, né? Os religiosos, os fariseus, os mestres da lei ficaram criticando como é que esse homem pode receber pecadores. E não quiseram ouvir Jesus. Então eles criticaram Jesus. Então Jesus conta uma parábola para explicar o que está acontecendo. E eu coloquei um título nessa mensagem: Os Perdidos. Jesus está contando essa parábola para dizer que tem perdidos fora do rebanho, que tem consciência. Mas eles estão fora. E tem perdido dentro da casa que não tem consciência que estão perdidos. Então Jesus vai explicar para ele a situação deles. Eu estava, antes de continuar aqui, eu lembro eu estava pesquisando, eu estava ouvindo alguns testemunhos, alguns louvores, e eu vi uma história de uma mulher que tinha uma mãe que sofria de Alzheimer. E para quem tem essa doença, irmãos, todo mundo sabe aqui, elas não lembram de coisas antigas, muito menos de coisas recentes. E cada dia que passa, cada ano que passa, elas vão esquecendo cada vez mais. E a filha perguntando para ela: mãe, a senhora lembra o que a senhora comeu hoje? A senhora almoçou? A senhora jantou? Não, eu não comi nada. E ela tinha almoçado e tinha jantado. E a filha continuou perguntando: mãe, a senhora lembra dos seus filhos? Ela falou: não lembro, eu não tenho filho. Mas como que a senhora não lembra? A senhora teve filhos, a senhora gerou filho. Ela falou assim: eu não lembro. E ela perguntou: como é que é o seu nome? Ela disse: eu lembro do seu nome? Ela falou assim: eu não lembro do meu nome. Ela disse: como é que a senhora esquece do seu nome, que até aqui chamaram a vida inteira pelo seu nome e a senhora esqueceu? Como é que a senhora esquece do seu nome? Como é que a senhora esquece dos filhos que a senhora gerou? E ela vai perguntar para essa mulher e pergunta assim: e Jesus? Ela disse: meu amado, o meu Salvador, aquele que me salvou e estou esperando encontrá-lo? E ela ficou impressionada com isso, como que ela não esqueceu de Jesus. Agora, a pergunta é: onde que aquela mulher colocou Jesus no seu coração, no seu ser, na sua alma, que ela não esqueceu? Como que ela conseguiu esquecer o seu nome? Como que a doença atingiu a vida dela, que ela esquece dos filhos que ela gerou? Como que a doença teve a capacidade de fazer com que ela esquecesse o seu nome, a comida que ela tinha acabado de comer? Isso, irmãos, eu estou falando que isso acontece porque eu tenho uma irmã que é assim. Eu tenho uma irmã, eu e meu irmão, nós temos uma irmã que está enfiando o tempo todo, não lembra das coisas, não lembra mais de ninguém.
E aí agora, como que essa mulher conseguiu guardar Jesus? Aonde que ela conseguiu guardar Jesus? Que ela não esqueceu a doença, não teve capacidade de tirar dela a lembrança de Jesus, o Salvador. Olha o tamanho que é Jesus na vida de alguém. A doença Alzheimer não tem capacidade de tirar a lembrança do Salvador da alma daquele que precisa de ser salvo. Como é que, agora como é que alguém esquece? Não sendo doente, esquece que Jesus é o Salvador. E aqui Jesus está chamando a atenção dos fariseus, que eles estão perdidos dentro de casa. A primeira história que Jesus conta, para explicar por que os fariseus, por que os pecadores estavam ali alegremente para ouvir. Jesus está dizendo, ele pega uma história de uma ovelha, que era muito conhecida a história, que eram pastores que cuidavam de ovelha, e que era comum que uma dessas ovelhas saísse e se perdessem. E aí o pastor ia atrás, cuidava, cercava as 99 e ia atrás daquela perdida. Irmãos, essa história é muito linda, maravilhosa. Eu fui atrás, ouvi um cara contar essa história, fiquei maravilhado, porque esse animal estava perdido do rebanho. O animal, quando está perdido, ele tem consciência que está perdido, ele fica andando de um lado para outro. Sabe por que eu estou falando isso? Nós estávamos aqui no bazar e tinha um cachorrinho perdido aqui, quem lembra disso? Tinha um cachorro com uma coleirinha e ele estava perdido, veio lá do Serraria, onde parava alguém, ele parava atrás, ele entrou, ele procurava as pessoas para tentar achar o seu dono, ele estava perdido, ele tinha consciência que estava perdido, só que ele estava fora. Essa ovelha aqui que Jesus conta era um animal que estava perdido. Só que ela estava do lado fora do rebanho, mas ela tinha consciência que estava perdida. E ele vai contar uma outra coisa, uma outra história para tentar chamar a atenção dos judeus, dos fariseus das pessoas que estavam aqui, né, os fariseus e os judeus e os intérpretes da lei. Ele vai contar uma outra história, que também era comum acontecer isso, que as pessoas contavam isso. Que uma mulher que tinha moedas em casa de valores muito altos e ela perdeu. E esse objeto, irmãos, estava perdido dentro de casa. E o objeto não tem consciência que está perdido, mas está dentro de casa. Então Jesus está falando, essa mulher perdeu algo dentro de casa. Irmão, como é que alguém perde algo de valor dentro de casa? Eu estava lembrando, quando eu estava ouvindo essa história, me lembrei do meu filhinho, do Henrique, quando era pequenininho. Ele usava uns chinelinhos lá, quando era pequeno, ele colocava aquele elástico atrás, né? E depois, quando ele esquece um pouco mais, ele não vai mais usar aquele chinelinho. Irmãos, às vezes ele ficava em cima da cama e brincava ali, e pulava, e fazia aquelas brincadeiras dele, pulava, e perdia o chinelo dentro de casa. Eu falei, não é possível. E você não saiu para fora. Ninguém entrou aqui dentro de casa. Vamos procurar. E a gente procurava. Aí estava entre a cama e a parede e o colchão. Não sei como que ele conseguia encaixar aquele chinelinho ali. Mas a gente achava. E essa segunda história é que alguém perdeu um objeto de muito valor dentro de casa. E esse objeto, ele não tem consciência que está perdido, mas está dentro de casa. Perdido do lado de fora, com consciência que está perdido. Perdido dentro de casa e não tem consciência que está perdido. E a terceira história aqui, a gente continua falando a respeito de um homem que tinha 2 filhos, um pai amoroso que tinha 2 filhos. Vocês sabem da história, um resolveu sair, não, quero conhecer o mundo. E ele sai, ele pega os bens, vai embora. E chega um tempo lá da vida dele e ele perde tudo. Mas ele está perdido aonde? Do lado de fora da casa. Mas ele tem consciência que está perdido. Então Jesus está falando, esse cidadão, os pecadores que estão para me ouvir, eles estavam do lado de fora, mas eles tinham consciência que estavam perdidos. Então estão voltando para ouvir o que eu tenho para eles. Então ele estava do lado de fora, distante do pai, mas ele tinha consciência que estava afastado. Ele estava desperdido, mas estava fora. Mas dentro de casa tinha outro filho que estava perdido e não tinha consciência que estava perdido dentro de casa. Que era o filho mais velho. Perdido dentro de casa. Ele não sabia quem era ele na família. Irmãos, quantos crentes perdidos dentro de casa. Jesus falou comigo, dizendo assim, quantas pessoas se perdem dentro da igreja, não sabe quem é mais.
Irmãos, é tão triste, me perdoe por isso, falar para vocês isso. Mas como é triste alguém largar a Bíblia em qualquer lugar na igreja, como se isso não valesse nada. Lá embaixo está cheio de Bíblia, nome das pessoas lá. Não tem valor. Poxa, irmão, pessoas morreram para que a Bíblia chegasse até a nós. Pessoas perderam as vidas para que a Bíblia chegasse até a nós. E nós o desprezamos. E sabe o que acontece? Que nós estamos perdidos dentro de casa. Nós estamos perdidos dentro de casa. Porque nós não sabemos que nós somos mais. Porque a Bíblia não tem mais valor. A oração não tem mais valor. O louvor não tem mais valor. Eu vou porque é bom estar lá. O primeiro aqui, ele disse que quem está do lado de fora tem consciência que tá perdido. Tem alguns que têm consciência e volta e busca ajuda. E tem uns que está perdido e tem consciência, mas não quer voltar. Sabe por quê? Porque acha que eu não preciso mais. Então Jesus está ensinando para esses camaradas aqui, que quando ele diz no capítulo 14, verso... Olha o capítulo 14 e o último verso do texto de Lucas aqui. Ele era no verso 34. Verso 14, aliás, capítulo 14, verso 34 diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada. Aliás, não serve para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvido, ouça. Então, os pecadores ouviram Jesus dizer isso, eles têm ouvido. Ouviram Jesus dizer, e no verso primeiro diz assim: e todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Esses camaradas tinham consciência que estava perdido. Eles não sabiam quem ele era. Eles não sabiam como chegar a Deus, eles estavam perdidos, mas sem consciência. Eles queriam voltar. Todas as vezes eu gosto de falar isso, toda vez que eu vou fazer, por exemplo, algum culto na morte de parente, amigos, pessoas da igreja, eu sempre uso essa frase. O homem, sabe por quê que o homem fica desesperado de um lado para outro, procurando aonde que chegar em algum lugar? Eles andam para cima e para baixo perdidos, sabe por quê? Porque eles estão querendo achar o caminho de volta, porque o homem não foi feito para morrer. Deus não fez o homem para morrer, Deus criou o homem para a sua imagem e semelhança, para ter contato com ele o tempo todo. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem ficou perdido, ele tem consciência, o homem tem consciência de estar perdido de Deus. Ele quer voltar e não acha o caminho, mas ele tem consciência. Jesus está falando, vocês precisam entender que esses camaradas aqui, que é publicano e pecadores, eles sabem que eles são pecadores. Por isso eu digo a vocês, olha o verso de número 7. Eu digo que na mesma forma que alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Quando aquele homem acha a sua ovelha perdida, ele traz e quer se alegrar com seus amigos. Há alegria maior, não por causa de uma ovelha, mas uma alegria maior no céu, por um pecador que se arrepende. Olha para eles, Deus não está preocupado com a sua santidade. Deus está preocupado com a salvação da humanidade. Então, Lucas escreve dizendo assim, para todos nós, para toda a igreja, para todos os cristãos. Tem pessoas, irmãos, que estão perdido do lado de fora. E ele tem consciência que está perdido. O problema é que tem pessoas dentro de casa, perdidos, e não tem consciência que está perdido. É tão triste. Eu estive pregando em outra igreja, e no momento que eu pedi para os irmãos ler a Bíblia, ninguém trouxe Bíblia. Ninguém tinha Bíblia. Não, tinha a Bíblia aqui no computador. Ué, mas peraí. Ninguém tem Bíblia? Não, a gente usa daqui mesmo. Mas não é possível, irmão. Não é possível. Como é que eu sou um crente, mas não uso a Bíblia, não tenho Bíblia? Eu estou perdido dentro da casa. E não tenho consciência que estou perdido. Eu não tenho mais vontade de orar. Eu venho, mas não gosto de orar.
Você está perdido dentro da casa. Não é possível que Deus chamou você para não fazer nada. Deus colocou a eternidade dentro de você. Deus colocou o dom dos espirituais dentro de você para fazer a obra dele. Não é possível que você não tenha algo de Deus aí dentro de você. Paulo disse, desperta tu que dorme. Deus está aí às portas. Jesus está voltando. O que você vai fazer com aquilo que ele te entregou para você fazer? Qual é a nossa consciência com relação ao Evangelho? Qual é a nossa consciência com relação a sermos cristãos? Irmão, qual é a minha relação com Deus a respeito da oração, da pregação da palavra, com relação à Bíblia? Irmão, você ama a sua Bíblia, amém? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Você ama mesmo? Então, se você ama, olha só. Onde que está a sua Bíblia agora? Ou ela está perdida dentro de casa? Você nem sabe onde que ela está. Ou aquilo que é precioso demais, como a presença de Deus, nós não sentimos mais, porque nós estamos perdidos dentro de casa, dentro da casa de Deus, e não sabemos nada, a gente não consegue mais saber o que é a presença de Deus ou não. A gente está dentro da igreja, mas a gente não sente mais a presença de Deus, a gente está perdido dentro da casa de Deus. Por quê? Porque a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, não participa de escola bíblica, não participa de evangelismo, não participa do culto de oração. Vem, porque é bom estar aqui. Ô irmão, Jesus morreu para salvar a sua vida. Pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até a nós. Pessoas entregaram as suas vidas para que o Evangelho chegasse até a nós. E sabe, a gente despreza. Olha só que interessante. O que Jesus está falando para esses camaradas aqui, é os caras que conheciam muito as Escrituras. O cara que lia, que dava as ofertas maiores. Eles pegavam as ofertas maiores, ofertas grandiosas, ia para as praças, tocava tambores para as pessoas perceberem que estava dando oferta. Perdido dentro da casa, fazendo tudo isso e perdido. Aí Jesus olha para uma viúva que traz 2 moedinhas, ela sabia onde que ela estava, e ela sabia a quem ela servia, e ela sabia que o que ela estava oferecendo era muito melhor do que aquela multidão que as pessoas estavam fazendo, perdidos. Mas o que nós temos feito, irmãos, com o dom que nós temos recebido? As coisas, esse texto é maravilhoso essa história. Então Jesus conta 3 histórias, para finalizar dizendo assim, olha, no último verso, está o pai, a festa está rolando dentro da casa, muita gente se alegrando com a volta daquele menino que voltou sã e salvo. Foi feita uma grande festa. O pai está na porta tentando convencer o filho mais velho a entrar, a participar com alegria da volta do seu filho. Ele conta essa história dizendo que o pai está na porta, tentando convencer o filho mais velho, que está perdido e não tem consciência, a entrar e se alegrar com o seu irmão, a entrar na festa do arrependimento do seu irmão. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi salvo. Se alegre comigo. Jesus está falando isso diante dos fariseus e intérpretes da lei, numa porta de uma casa, enquanto os pecadores se alegravam lá dentro. Jesus está tentando convencer os judeus, os fariseus, a entrar para a festa. Olha a comparação maravilhosa que Jesus faz. Então ele disse que o pai está tentando convencer o filho que achava que era tão justo a entrar para a festa da casa do pai. Ele não quer. É a mesma coisa que aqui no capítulo 15, verso 1, que os fariseus estão reclamando, xingando Jesus, falando que Jesus ele fica com pecadores. Então Jesus está na porta tentando convencer, entra para a festa também. Você também precisa de salvação, entra e comemora. Eu não sei, irmãos, eu não sei quando foi que você sentiu a presença de Deus na sua vida. E você saiu daqui arrebentado, querendo enfrentar o diabo à unha. Eu não sei quando foi que você saiu daqui saltando de alegria, dizendo assim, hoje eu vou fazer, a partir de hoje eu vou me entregar completamente para fazer tudo que o Senhor me pedir.
Porque o que ele fez comigo hoje, o que ele falou comigo, mudou completamente a visão que eu tinha de ser crente. Quando foi que você viveu isso? Quando foi que você passou por isso? Quando foi que você entrou aqui, e desde o início até o final, você chorou a presença de Deus, arrebentou você não conseguiu mais cantar, nem conseguiu mais orar, de tanta presença de Deus. Quando foi que isso aconteceu, irmão? Quando foi que você teve uma visão de Deus? Quando foi que você teve uma visão espiritual? Irmão, quando foi que você recebeu dons espirituais? Começou falando em línguas, começou a ser intérprete das línguas estranhas, teve dons, discernimento. Quando foi que você recebeu isso? Os dons é para a igreja, os dons espirituais é para mim e para você. Está disponível para que seja usado. Então, a partir de hoje, procure, se você está perdido, dentro da casa, e volte. Volte a festejar com aqueles que foram achados. Volte a se alegrar com a grande obra de Deus realizada na minha e na sua vida. Você vai para o céu, irmão, você vai morar na eternidade com Deus no céu. Aleluia, você vai morar no céu e vai poder ouvir um cântico maravilhoso, onde que há milhares e milhares e milhões de anjos que diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você vai estar lá, nós vamos estar lá. O teu nome está escrito no livro da vida. Nós não iremos passar pelo grande trono branco que está escrito lá no capítulo 20 de Apocalipse. Nós não iremos passar por esse trono branco, porque os que vão ser julgados lá vão ser os mortos, os que não aceitaram Jesus. Lá vai ser lido os livros e outros livros, o livro da vida, e vai dizer, você não está escrito aqui. Mas no tribunal de Cristo vai estar eu e você lá, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Se alegra com isso, sai da miséria espiritual e busca agradar a Deus, servir a Deus. Em nome de Jesus. Não fique perdido dentro da casa, sem consciência. Comece a pensar a partir de agora. Eu quero desfrutar da bênção que o Pai está fazendo para comigo. Não seja como o filho mais velho da história do filho pródigo. O orgulho no seu coração, não quero participar disso não. Pois é, o pai está tentando convencê-lo a fazer festa junto com ele. Porque, olha para a gente encerrar aqui. Olha que coisa maravilhosa quando o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Você pode desfrutar do que você quiser. Você pode fazer a festa que você quiser. É que você não entendeu ainda que você tem essa herança. Você não entendeu que você faz parte do reino. Você não entendeu o poder que você tem. Você não entendeu ainda a herança que está sobre você. Tudo que eu tenho é teu. Você pode desfrutar do que você quiser. O problema é que você ainda não entendeu. Você está perdido dentro de casa e não sabe o valor que você tem como filho. E nem da herança que você tem como filho. Você está andando como um estrangeiro, como aquele que não tem conhecimento das coisas que o pai tem. E quantas vezes a gente se comporta assim também. Deus tem uma riqueza gigantesca para essa igreja, para a igreja dele na terra. Deus tem um poder gigantesco derramado sobre a igreja, a qual eu e você fazemos parte. Nós podemos desfrutar dessa grande bênção chamada evangelho, que é o poder de Deus para convencer, para salvar gente. Então acorda, desperta tu que dorme. Antes que Deus levante pedras para fazer as coisas no teu lugar e no meu lugar. Porque se os filhos não fazem, as pedras clamarão em seu lugar. Se você não vai fazer, se eu não for fazer, Deus vai levantar outros. Então Deus está nos dando a oportunidade de desfrutar de bênçãos espirituais, coisas que o mundo não vai desfrutar. Revelações espirituais.
poder de Deus, sentir a presença de Deus, de poder curar pessoas, de colocar as mãos sobre as pessoas e as pessoas ficarem curadas, expulsar demônios, sair pregando a palavra de Deus, as pessoas se arrependendo e aceitando Jesus como Salvador. Esse poder está sobre nós. Desfruta dessa bênção, chamada Filho de Deus. Desfruta dessa bênção chamada Filho do Altíssimo. Desfruta dessa bênção ainda aqui na terra, como servo do Deus Altíssimo. Desfruta, irmão, dessa bênção, como nós que somos filhos de Deus, passamos a ser filhos de Deus, de ser herdeiro e cordeiro em Cristo, da herança que Deus preparou antes da fundação do mundo. Desfruta dessa alegria de ser servo de Deus. Desfruta dessa bênção de você poder orar e Deus te responder. Desfruta dessa bênção chamada servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Quando ele disse, se vocês estão em mim, a minha palavra em vós, pedis tudo e será concedido. Ele não disse isso para o mundo. Disse para os seus discípulos, a qual eu e você fazemos parte. Se vocês estão em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedis tudo e será concedido. Então desfruta. Acorda, desperta tu que dorme. Não fique perdido dentro da casa, sem consciência. Levanta e faz a obra de Deus. Levanta e canta, louva ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Porque o nosso destino era o inferno. Deus mudou o caminho. Agora a gente está na direção de Deus para morar no céu, eternamente com Ele. Amém? Glória a Deus.